A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, nós estamos aqui para mais um vídeo de espiritualidade, para mais uma pregação de espiritualidade. E o tema dessa pregação é: tenho que renunciar às minhas aldeias. Verdade. Quem não sair da sua aldeia não pode se encontrar com o Mestre. Não pode querer ver Jesus. O querer ver Jesus é sair da sua aldeia. E o que é aldeia? Nós vamos ver na Sagrada Escritura qual é a minha e a tua aldeia que precisamos sair. Que precisamos renunciar. Precisamos de muitas coisas. E há muitas aldeias nas nossas vidas que nós precisamos renunciar. Assim ensinou Jesus. Jesus nos ensina, meu querido irmão e irmã, nessa palavra de hoje que nós vamos meditar espiritualmente falando, 100% espiritual, que nós devemos abandonar as nossas aldeias, se quisermos seguir Ele pelo caminho verdadeiro, pelo caminho justo e reto, que nos conduz para o alto, doutrinalmente falando. Por isso, vamos às Sagradas Escrituras. Enquanto vamos encontrando o texto, vamos pedindo a força ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que nós vamos extrair de hoje para essa pregação de espiritualidade é Marcos capítulo 8, a partir do versículo 42. Aliás, versículo 22. Vamos para o texto bíblico. Diz assim: chegando eles a Betsaida. Grave este nome, Betsaida. Nós sabemos dentro da Sagrada Escritura que Jesus ele falou da dificuldade de algumas cidades, de algumas aldeias, de algumas comunidades, que ele foi ao encontro delas e elas não o quiseram, né? Para se cumprir o que estava escrito: veio para os seus e os seus não o acolheram, não o quiseram. Foi Jesus que veio para nós. Não somos nós que viemos para Jesus, foi Jesus que veio para nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem foi que deu a vida pelos seus amigos? Jesus, na cruz do Calvário. Pagou o preço por mim e por você. Por isso, repito e vou repetir em quase todos os vídeos, o termo aceitar Cristo é diabólico. Porque eu não sou maior do que Ele. É Cristo que nos aceita, meus irmãos. É Jesus que nos aceita, por isso que Ele vem ao nosso encontro. Todos aqueles que vêm a mim, foi o Pai primeiro que me deu. Veja, o Pai que selecionou. Por quê? Porque já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso Ele vem até nós, onde muitas das vezes nós não temos força nem sequer de nos erguer, espiritualmente falando, de ficar em pé, porque vem aos caídos, aos rejeitados, aos marginalizados, aos pecadores. Vim pelos pecadores e não pelos justos, pelos enfermos e não pelos sãos. Veja, vim pelos, Ele veio. A palavra se fez carne no seio de uma mulher, e veio de uma mulher da Imaculada, e veio, veja que diz veio. Exatamente o que Santo Ambrósio disse: ela vem, a verdade vem ao teu encontro. Não se preocupe. Não se preocupe. Vá onde você for. Corra para onde você quiser. O salmista ainda diz: se eu me escondesse no mais oculto do sovaco de uma águia, não tinha como me esconder do Senhor. Se eu me escondesse no mais profundo dos quintos dos infernos, mesmo assim, não tinha como me esconder do Senhor. Veja,
É Ele que vem até nós. A salvação que nos encontra, não somos nós que encontramos a salvação. Nós queremos ver a salvação, e a salvação nos transforma, entra dentro de nós. E nós temos nossas vidas transformadas. Betsaida. Nesse texto bíblico, Betsaida representa, meu querido irmão, minha querida irmã, o pecado, os vícios, aquilo que nos amarra. Jeremias disse: eu clamei a ti do profundo, do mais fundo do poço que eu estava. Jeremias, literalmente falando, estava preso no fundo de uma cisterna, aprisionado porque ele profetizava contra o rei de Israel. Enquanto os outros profetas que ganhavam dinheiro do rei de Israel profetizavam a vitória do rei de Israel. Jeremias dizia: ainda hoje será colocado no teu pescoço uma canga, e de todo o povo de Israel. Profetiza mal contra nós, não é de Deus. Deixe passar fome no fundo de uma cisterna. E olha que não era cisterna naquela época, não. Era aquele poço artesiano profundo. A escuridão no lamaçal lá embaixo. E ele diz: clamei a vós, Senhor, e viestes na minha desgraça, viestes em meu socorro, ouvistes o meu clamor. No dia em que vos invoquei, capítulo 3, aliás 4, 55 a 57 das Lamentações de Jeremias. E tu viestes no dia em que eu te invoquei e dissestes: não temas. Dentro das várias repetidas vezes dentro da Sagrada Escritura nós encontramos esse termo, não temas. Ele não tirou Jeremias, mas ele disse a Jeremias: não temas. É necessário passar pelas tribulações. Então, meus irmãos, continua o texto bíblico diz: trouxeram-lhe um cego. Betsaida, lugar de cegos. Betsaida, lugar do pecado, lugar da escravidão, lugar que demônios dominavam. Continua. Versículo 23. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Veja só a primeira ação. Veja, Jesus foi aonde? A Betsaida. Foi Betsaida que foi até Jesus? Não, foi Jesus que foi até Betsaida. Primeiro Jesus encontra os cegos de Betsaida. Jesus, sendo a verdade, vai ao encontro de Betsaida. Betsaida não vai ao encontro de Jesus, apenas um cego. Jesus está vindo ao nosso encontro. A nossa ação, a fé em movimento, meus queridos irmãos e irmãs, é nós termos a disponibilidade de ter essa ação, de colocar a fé em movimento. E aí está aqui, o primeiro mover de um dos cegos de Betsaida. E veja que eu estou falando aqui, sei que era cego físico, dos olhos carnais, mas eu estou falando em termos espirituais. Toda Betsaida era cega. Por isso Jesus vai dizer mais tarde: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, Cafarnaum, descerás até os infernos. Olha aí. Porque proferiu a cegueira em vez da verdade, que é Jesus. A luz preferiu a escuridão em vez da luz, que é Jesus. Vejam, meus irmãos, Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Primeira ação de Jesus, primeira ação de Cristo para nos curar é que nós seja necessário, eu e você, sairmos da aldeia. Veja, colocaram um cego para Jesus curar, mas a Sagrada Escritura diz que Jesus não curou o cego. A Sagrada Escritura diz que Jesus tirou o cego para fora da aldeia. Por que Jesus não curou o cego de imediato? Porque Jesus quer ver a ação. A ação e nos proporciona nessa ação a mudança de vida. A transformação de vida. Da pessoa que está se convertendo, abandonando o mundo, abandonando o pecado, está se arrependendo dos seus pecados. Vou buscar o Padre para me confessar. Eu me arrependo. Exame de consciência. 1 Coríntios 11, versículo 27. Examine-se o homem a si mesmo. E assim como eles vão para chegar ao sagrado.
para chegar ao Senhor, à luz, Jesus presente, vivo e real na Eucaristia. A primeira coisa, tem muitas pessoas, e eu preciso dizer isso, que já fazem 30, 40, fazem, 5 meses, 10 anos, 5 anos, que está naquela intenção orando ao Senhor e ainda não teve sua oração atendida, porque ele está orando ao Senhor, ela está orando ao Senhor, e o Senhor está tirando por a mão, fazendo outra coisa que ela deveria fazer, que ela não enxerga, e ela não entende, não tem discernimento para saber da ação que Jesus está fazendo na vida dela. Quantos de nós não estamos assim? Temos que perceber a ação do Senhor na nossa vida. Oramos pela cura da enfermidade, não está sendo curada. Oramos, nada. Mas outra coisa está acontecendo na tua vida, na minha, precisamos detectar, perceber essa ação de Jesus na nossa vida. Veja, o cego disse: eu não quero, Senhor, que tu me tires da aldeia, eu quero que tu cures meus olhos. Faça com que eu enxergue. Não, Jesus tirou. Veja a ação de Jesus, tirar da aldeia. A aldeia aqui é o mundo, meus irmãos. Esse mundo pecaminoso, esse mundo que jaz no maligno, diz as Escrituras, agora Jesus está transferindo, está transladando, está mudando, está cambiando, como diz em espanhol, mudando a vida deste homem. Como? Tirando da aldeia. Tirando da aldeia de escuridão, tirando desse mundo de pecado, desse mundo de trevas, tirando da comunhão com esse mundo das trevas para a luz. Está transladando agora o cego. E se eu e você não fizermos esse transladar, não vamos ver a luz. Vamos ficar apenas no blá blá blá, nas conversas de carochinhas, e não vai dar em nada. Não vai ter mudança. Veja, a primeira mudança radical que esse cego precisava acontecer na vida dele era o quê? Mudar de vida. Quando Jesus translada ele da aldeia para fora, tira ele da aldeia para fora, se quiser ver meus milagres, minhas graças, a minha salvação, é preciso sair da aldeia. Pai, estão no mundo, como eu estou no mundo, mas não são do mundo. Veja, a igreja não é desse mundo. Quando nós somos transladados do mundão para a igreja, os atos do nosso Deus onde florir, na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, nos atos do nosso Deus onde florir, como diz o salmista, aí sim, nós saímos do mundo, estamos no reino, porque a igreja é o reino de Deus na terra. Ela faz parte da Jerusalém celestial. Ela é a nova Jerusalém, que ainda está aqui, mas ela é do alto. Ela não é deste mundo. Por isso eu creio desse irmão, veja, Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia, ponto. Pôs-lhe, segunda ação de Cristo, pôs-lhe saliva nos olhos. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Peraí, Jesus é Deus. Primeira ação, sair fora da aldeia. Sair fora do meio dos teus pecados. Renunciar. Segunda ação de Jesus, vem a saliva. Saliva é líquido. Saliva aqui representa a água. Jesus tirou o cego para fora da aldeia, para fora do mundo, para fora do paganismo, para fora daquilo que não constrói, mas destrói, que é trevas. Leva para a luz. Saliva tem a ver com o que, meus irmãos? Com água. Ele é, e aqui vamos usar os termos teológicos, batizado. Cabeça, os olhos ficam na cabeça. Porque são que os olhos espirituais que a água do batismo, o batismo nos abre a nos tornar filhos de Deus, né? O céu se abrir e receber o Espírito Santo. Então aquele homem era necessário aprendermos uma coisa com ele. É necessário que aprendamos com ele. Sair fora da aldeia e sermos batizados, receber os sacramentos. Porque fora da aldeia do mundo estamos na igreja. E a igreja é o reino do Senhor na terra. Então nós estamos agora recebendo os sacramentos de vida. Os sacramentos de vida eterna, aquilo que nos transforma. E agora esse homem recebe um sacramento. Continua a Sagrada Escritura. Veja que ele recebe
a saliva nos olhos, que é uma prefiguração do batismo cristão católico. Em segundo lugar, ele recebe a imposição das mãos de Jesus. E essa imposição das mãos de Jesus, teologicamente, está o segundo sacramento, a confirmação do batismo. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 16, eram batizados, depois os apóstolos colocavam as mãos para que fosse confirmado o batismo, fosse confirmado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Atos capítulo 19 também. Não é? Então Jesus impôs nas mãos, vemos com Saulo em capítulo 9 de Atos. Saulo estava cego como esse homem, porque a aldeia de Saulo era o quê? A perseguição, eram as trevas. Saulo estava envolto em trevas neste mundo, nessa aldeia. E ele ficou cego. Ananias foi, batizou, impôs as mãos, caiu dos olhos dele como alguma coisa como escama, que os cegava, que os tornava cego. Assim aconteceu com esse homem semelhante a Saulo de Tarso. Tornou-se o grande apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, esse homem recebe a saliva, que representa o batismo, recebe a posição de mãos, representa o segundo sacramento, a confirmação desse batismo. E aí vem a grande pergunta. E aí vem a resposta. A pergunta, vês alguma coisa? Olha aí. Os sacramentos fazem com que nós possamos enxergar. Enxergar a verdade. Enxergar o poder de Deus transformando as nossas vidas. O versículo 24 diz: o cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Olha aí. Mas já está vendo alguma coisa. Ele recebeu o que? O batismo. Ele recebeu o que? O crisma. E agora ele está vendo os homens, as pessoas, como árvores que andam. Veja só. É exatamente o que os sacramentos vai dando ao cristão. O que os sacramentos vai dando ao ser humano. A capacidade de enxergar o verdadeiro, enxergar o justo, o caminho de santidade. Enxergar quando logo saímos dessa aldeia, que é trevas, e somos do pecado, e somos transladados para a luz, para a vida da igreja, também muda as amizades. 1 Coríntios 15, 33 diz: más companhias corrompem os bons costumes. Então as más companhias estão aonde? No mundão, na aldeia, do pecado. Quantas pessoas não deram conselhos para o pecado? E agora nós olhamos para a luz, que é fora da aldeia. E aí diz Eclesiástico, capítulo, maravilhosamente, que esqueci o capítulo, mas vamos ver. Capítulo 17, versículo 25. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Veja, preste atenção o tamanho da ação que acontece na nossa vida. E é necessário acontecer nas nossas vidas. E é preciso acontecer na nossa vida. Se isso não acontecer em nossas vidas, nós vamos continuar escravos do inferno. Escravos dos vícios. Escravos dos pecados. Das más tendências. E sabemos que os vícios nos levam para onde? São Paulo diz para onde é que nos levam os vícios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Para o inferno. São Paulo cita mais ou menos uma lista dos 12 vícios. Da qual ele diz: não herdarão o reino dos céus. E ali está. Uma seleção de pecados, de vícios, que é o que? Obras da carne. Que impede da pessoa entrar no reino de Deus. Vejo os homens como árvores que andam. Essa questão de vejo os homens como árvores que andam tem um significado teológico muito grande que nós não cabe trazer aqui
nesse momento, porque nós estamos trazendo um texto de espiritualidade, como alcançar a cura através da renúncia, não é? A esse mundão, ao pecado, à aldeia, para podermos encontrar o sagrado que vem ao nosso encontro. A verdade que bate na porta do meio do teu coração. Veja os homens como árvores que andam. Sabe, meus irmãos, hoje os sentimentos de uns para com os outros é a mesma coisa de um sentimento para com a árvore, que vai lá, corta e lança fora. Se ver isso, nada contra os animais, mas vemos mais amor aos animais hoje do que para com o próprio ser humano. Você vê, se alguém quebrar um ovo de tartaruga, ele pega prisão perpétua. Mas pode abortar uma criança e jogar na lata do lixo. Veja os contras-valores. Veja os erros. Veja o curso desse mundo para onde leva o ser humano. A desgraça e a condenação. Continua o texto bíblico. Versículo 24. Versículo 25. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou para casa. Veja, Jesus mandou ele para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Aqui está. Nós começamos com a aldeia, falando dessa aldeia. Então Jesus vai pela segunda vez, toca nos olhos. Veja, Jesus impôs as mãos. E agora, tocado de Jesus nos meus e nos teus olhos, ele quer nos despertar através do sacramento do batismo, a vivermos o batismo. Aqui, para que eu e você abramos os olhos do nosso coração para viver a fé que ele nos deixou, sacramentalmente falando. Porque isso é 100% espiritualidade. É viver o sagrado, é estar com o sagrado, mas primeiro é necessário sermos transladados pelo batismo das trevas para a luz, do paganismo a ser cristão, a ser de Deus, a sermos do céu, a sermos filhos do Senhor, a sermos templos do Espírito Santo e fazer a diferença. Tendo a nossa vida transformada, cambiada, é necessário também cambiar, mudar, através da mensagem de testemunho, a vida dos outros. Por isso está aqui esse apostolado, para testemunhar a mudança de vida, a transformação de vida. E as riquezas e os tesouros, os sacramentos são 7 tesouros que encontramos na Igreja de Cristo. Provérbio 9, verso 1 diz que são 7 colunas. Para nós chamamos de 7 tesouros, porque nos sacramentos está Cristo. Aliás, é Ele, na própria pessoa do Padre, não é? Realizando os sacramentos, nos batizando, nos confirmando, na confissão, e por aí vai. Então o homem começa a enxergar, mas o homem recebe uma ordem de Cristo como a mulher adúltera, diz os exegetas que é Maria Madalena, a mulher adúltera lançada aos pés de Cristo. Alguns exegetas dizem isso. Inclusive um dos grandes exegetas aqui no Brasil, né, Padre Alberto Gambarini. Então, ela é lançada aos pés de Cristo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, foram embora. Aquele povo da aldeia. Por fim, Jesus vai até a mulher e diz: mulher, cadê aqueles que te condenavam? A mulher olha em redor e diz: nenhum, Senhor. Mas veja a ordem de Jesus. Ele diz: nem eu te condeno. Mas dá uma ordem para ela. Igual deu a esse cego de Betsaida. Betsaida é a aldeia do pecado. Nós precisamos, meus irmãos, renunciar às Betsaidas que estão ainda em nós, dentro de nós, encravadas em nossa carne. Nós sabemos que o inferno tem um grande aliado em nós, a nossa carne, e ela tem que submeter-se, ser crucificada para a santidade, como os grandes santos crucificaram seus corpos, como diz o capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Oferecei vossos corpos
em sacrifícios vivos a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Os santos ofereceram. Precisamos sacrificar a carne. Quem tem que falar em nós mais alto é a nossa alma, que anseia pelo Senhor. Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma anseia pelo Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus, mas a nossa carne é um grande empecilho. Muitas das vezes as pessoas caem nos vícios. Quantas das vezes não caem em vícios? E de dizer, olha Senhor, Satanás me derrubou outra vez. Nem o diabo não foi mais. A nossa carne já habituou-se tanto ao vício, já está tão impregnada, agarrada ao vício, que o diabo não precisa tentar mais. Quando vem o desejo, ela vai e cai. E a nossa alma chora dentro de nós. E o salmista diz, por que choras dentro de mim, ó minha alma? O choro da alma, meus irmãos, nada mais é do que o pecado em nossa carne, incrementado, pregado em nossa carne, nos levando e condenando aquilo que pertence a Deus, a nossa alma. Eu e você não temos o direito de pegar o que é sagrado e jogar aos porcos e aos cachorros, como disse Jesus no Evangelho de São Mateus. Não podemos jogar o que é sagrado. Não lanceis vossas pérolas aos cães, aos porcos, e que pérola é? A alma que é de Deus veio, para Deus deve voltar. E eu e você temos essa missão nesse mundo, de fazer com que esta alma volte para os braços do Senhor, para a eternidade de onde veio. No dia que teu pai e tua mãe teve a relação sexual que te gerou, Deus criou uma alma e colocou nesse corpo quando tu foste gerado. Ela veio de Deus, e para Deus precisa voltar. Essa é a nossa missão nesse mundo. Lutemos, meus irmãos, com força. Lutemos como os santos lutaram. Como diz a Epístola aos Hebreus 12:4, ainda não resististes na vossa luta contra o pecado até o sangue? São Jerônimo lutou. São Francisco lutou. Dizem que quando os apetites da carne vinham sobre São Francisco, ele se atirava nos aqueles espinhos de rosa para passar aquele ardor dos maus desejos da carne. E dizem que até hoje não nasce espinho lá naquela roseira onde ele se lançava naqueles espinhos. Eu estou dizendo aqui para você fazer isso? Não. Mas Jesus deu uma ideia para nós. É teu braço que te leva a pecar, corta e joga fora. É teu olho, arranca e joga fora. É melhor tu entrar na eternidade só com o braço, ou entrar no céu só com um olho, do que ir com os dois para o inferno. E você vai pegar uma faca e cortar teu braço? Não. Jesus está falando em termos espirituais. Lance fora o pecado. Em qual parte do teu corpo é que o pecado domina? É ali que Jesus quer dizer. É ali que Jesus está dizendo, filho, filha, lute nessa área de tua vida. Onde estás caindo, onde estás escravos dos apetites e os desejos da carne. Jesus disse a adúltera, nem eu te condeno. Mas veja a ordem de Jesus, que não é lido por muitos. Vai e não peques mais. Aí está. Esse é o centro daquela mulher que teve sua vida mudada quando se encontrou com Cristo. Não peques mais. Olha o final do texto que nós estamos meditando. Versículo 26. E mandou para casa, vírgula. Ele foi para a sua casa para quê? Para testemunhar as maravilhas de Deus que lhe acontecera. Veja que nós estamos falando que até mesmo para encontrar a cura física mesmo dos seus olhos, para encontrar a cura física é necessário sair da aldeia. Olha só. Dizendo-lhe, abre aspas, não entreis nem mesmo na aldeia. Vejam só. Porque se ele entrasse na aldeia, ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Não voltes a viver o que você vivia antes para não te acontecer coisa pior do que te acontecera. E que era a aldeia? Cafarnaum. Aliás, Betsaida. Primeiro verso do texto, do versículo 22. Não entres mais em Betsaida. Não faça mais o que o povo de Betsaida fazem. Não continue cego. Não vá mais para a cegueira. Você encontrou a luz te encontrou. A luz te curou, a luz entrou na tua vida, cultive essa luz. Seja testemunho para a sua casa.
Como aquele demoniado de Gadara que tinha milhares de demônios no escuro. Tinha tanto medo de voltar àquela aldeia que disse: mestre, deixa eu ir com você. Não vá para a sua casa. Vá testemunhar as maravilhas de Deus que aconteceram na sua vida. E aquele homem foi testemunha. Do mesmo jeito foi esse. Voltou para a sua casa. Para testemunhar aos seus. Para levar à luz aquele lugar que era de trevas. Para levar à luz aquele lugar de pecado. De destruição, de desgraça. De miséria espiritual. De pobreza espiritual. De mendigação da fé. Nós precisamos também fazer isso. Sair da aldeia de trevas para ir para a igreja, onde está a luz. Se encontrar com Jesus presente, vivo e real na Eucaristia. E aí precisamos testemunhar para os outros. Vá para a sua casa. Qual é a casa dele agora? A igreja do Senhor. Qual é a minha casa agora? A igreja do Senhor. O céu na terra. Meus irmãos, meu queridíssimo irmã, eu e você precisamos ser testemunhas vivas dessa graça do Senhor em nossa vida. Se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso segundo canal, primeiro link fixado, primeiro comentário fixado, link no nosso segundo canal. Aqui está o Pix do meu lado para que você possa nos ajudar. Ajude a essa missão. Ajude nessa reforma que estamos passando. Precisamos. Aos poucos a Virgem Maria vai abrindo as portas, né? Já estamos agora com a internet, né, boa para fazermos as lives, né? Vai vir aí por à frente muita coisa, vai vir por aí por à frente o Santo do Dia. Precisamos construir cenário, adquirir algumas ferramentas de gravação. Nosso segundo canal também para dublar o Padre Luiz Touro. Precisamos mandar fazer as camisas, né, do canal com manga. Muita gente reclamando aí que fazendo sem manga, né? Mas com manga bonitinha assim, nós vamos também, né, precisamos da sua ajuda para que isso aconteça. Então, Deus abençoe, sempre estamos em oração pelos inscritos desse canal, por aqueles também que nos ajudaram. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.